Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 15ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Agradecemos a presença do Dr. Senhor Hilário Vettori Neto, diretor executivo da firma, do Senhor Ricardo Stefani, diretor do INESA, da Senhora Sônia Rodrigues Espera, secretária municipal de Governo e Administração, da Senhora Aline Silvério de Paiva Terteliano da Silva, assessora jurídica da FEMA. Quem mais está presente também? Dr. Fernando Soares de Sá Júnior. Dr. Fernando Soares de Sá. Vice-diretor do INESA. Vice-diretor do INESA. E Dr. Ricardo Barbosa, secretário de Negócios Jurídicos. Né? Okay. Que compareceram para o debate dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 130/2024, Projeto de Lei número 131/2024, Projeto de Lei número 132/2024, Projeto de Lei 134/2024. Antes de iniciar o debate e distribuir os projetos da pauta, comunico que foi encaminhado por e-mail para a ciência dos vereadores o seguinte documento: deliberação do Conselho Curador número 04, de 12 de agosto de 2024, da Fundação Educacional do Município de Assis FEMA, que aprova a minuta do projeto de lei que institui o programa de preenchimento de vagas remanescentes dos cursos superiores da FEMA. Passaremos agora para a apreciação dos projetos da pauta que foram distribuídos aos relatores da seguinte forma: projeto de lei número 154/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a desafetação e permuta de áreas na forma que se especifica, relatoria vereador Ramal. Projeto de lei número 155/2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a alienação de área situada no Centro de Desenvolvimento de Assis CDA2, de propriedade da empresa ABC Comércio de Aparas de Papéis Limitada e da outras providências. Relatoria vereador Rogério Nascimento. Projeto de lei número 156/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$200 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Relatoria Vanessa Eugênio. Projeto de lei número 157/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Relatoria Viviane Delmas. Projeto de lei número 158/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$300 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Relatoria vereador Alexandre Cachorrão. Projeto de lei número 159/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$105 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Relatoria vereador Ramon. Projeto de lei número 160/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 71.417,37, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Relatoria vereador Rogério Nascimento. Em discussão, os projetos da pauta. Peço a palavra, senhor. Com a palavra? Em minha relatoria ficou o projeto de lei 156 de 2024, autoria do projeto do prefeito municipal, e é um crédito adicional especial de R$200 mil, nada por no primeiro momento, farei o relatório. Ok. Essa palavra, senhor. Com a palavra? Distribuído sobre a minha relatoria os processos. Os projetos 154, que trata de desafetação diária, e o projeto 159, que trata de uma abertura de crédito adicional especial para assistência social. Ambos já analisados, não vejo nenhum óbice quanto à constitucionalidade e legalidade dos mesmos. O relatório será disponibilizado aos membros para assinaturas. Essa palavra, presidente. Com a palavra? O meu, que sou também relatora, também é uma emenda parlamentar de R$100 mil, da deputada Beth Saião,
destinado a custeio da atenção primária à saúde. Então, também não vejo nenhum problema com relação a esse projeto. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rogério. Presidente, com relação ao projeto de lei 160/2024, que trata da abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 71.417,37, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Eu não vejo óbvio. Porém, presidente, eu gostaria que tivesse o parecer dessa casa, jurídico, com relação ao projeto 155 de 2024, sobre a autorização e alienação da área situada no Centro de Desenvolvimento do Assis CDA 2, de propriedade da empresa ABC Comércio de Ácaras Papel Limitada. Tá bom? Se o senhor pudesse também, eu acho que... A princípio eu não vi nenhum impedimento, tendo para fazer licitação e fazer a permuta, correto, tem que ter autorização legal, que seria essa daí, aí a avaliação, né? Eu vi que consta em avaliação. Interesse público presidencial. É só para... Quer manter o parecer? Então, é só para Pode ser? ficar redondo, né? Tá aqui. Então já está registrado aqui o pedido de parecer, né? Ok. Mais um vereador, fazer algum questionamento? Eu já vou lá. Encerrada a discussão dos projetos, a comissão guardará o voto dos relatores. A simples aposição de assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a sua manifestação. Passaremos agora para o debate dos projetos. Eu vou fazer a leitura da emenda. Projeto de lei número 130/2024, que dispõe sobre a consolidação das normas de criação e suas alterações da Fundação Educacional do Município de Assis, FEMA. Projeto de lei número 131/2024, que dispõe sobre o Estatuto dos Empregados Públicos Técnico-Administrativos da Fundação Educacional do Município de Assis, FEMA. Projeto de lei número 132/2024, que institui o Estatuto do Magistério da Fundação Educacional do Município de Assis, FEMA, seu plano de carreira, quadro de empregos e vencimentos e da outras providências. E o projeto de lei número 134/2024, que dispõe sobre a reorganização dos quadros de empregos e funções e do plano de empregos, carreiras e vencimentos do pessoal técnico-administrativo da Fundação Educacional do Município de Assis, FEMA, e da outras providências. Os vereadores querem fazer alguma pergunta ou deixar, se vocês quiserem fazer alguma explanação sobre os projetos, que vocês acham melhor? A gente poderia estar ouvindo um pouquinho. Porque nós já tivemos com a doutora Aline e com o Hilário, e eles tinham até colocado para a gente que ia estar fazendo um estudo e para estar mandando esse material para casa. Eu acho que seria importante agora estar falando um pouquinho para a gente poder... Sim. A palavra, pode solicitar. Eu ia usar o nosso critério primeiro as damas, mas já foi franqueada a palavra. Boa tarde a todos os presentes, obrigado pelo convite. Eu não poderia deixar de apresentar também o nosso diretor de mesa, o senhor Fernando. Eu gostaria também de dividir um pouco o meu tempo de fala, pois esse trabalho da FEMA foi realizado a muitas mãos. Inclusive, nós tivemos a data de ontem uma conversa com os nossos colaboradores internamente e nós temos uma proposta a trazer para a comissão, né? uma conclusão a respeito de todos os projetos em situações, né, claro, que nos preocupam. Mas eu vou fazer uma introdução e vou tomar liberdade também de passar um pouco mais a palavra para o senhor Fernando, pois ele trouxe diversas anotações que nos preocupam em relação ao projeto sobre o quesito da constitucionalidade, que é o tema da comissão, né? Nós temos aí algumas disposições que, além das dúvidas que podem gerar no sentido de criação da FEMA pós-Constituição de 88, porque o texto do artigo ele fala que fica instituída, né, situações desse tipo, o que pode nos colocar dentro da nova Constituição Federal, e aí na sequência temos aí um impedimento, uma dúvida sobre como que isso vai ser analisado.
num eventual litígio, porque, afinal de contas, o que nos permite, né, ter as mensalidades é justamente a criação anterior à Constituição de 1988. E também nós temos alguns outros pontos, né, nos quais nós tínhamos uma intenção bastante diferente quando, né, rascunhamos a nossa minuta internamente. Por exemplo, um dos projetos, agora me permito, se for necessário, consulta o número, ele traz dentro do próprio texto o regimento do próprio IMESA. Isso, para nós, representa um problema bastante grave, pois dentro da nossa estrutura interna, lá no regimento do IMESA, a gente engessaria, por termos de lei, justamente a critérios de transferência, critérios de manutenção de grades ou alterações de grades. Então, são situações que nos preocupam. Mas, se for possível, como o professor Fernando trouxe todos os dados marcados, Fernando, vamos fazer essa divisão dessa nossa apresentação? Sim. Não. Não, sem problema. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Quem não sabe, atualmente estou como vice-diretor acadêmico do IMESA. Faz pouco mais de 2 meses que a gente está, eu e o professor Ricardo, à frente da direção acadêmica. Então, confesso que nós tivemos contato com o assunto agora que estamos na direção acadêmica. Antes disso, a gente não tinha contato com os dados a respeito de projetos de lei, de comissões, de nada disso. Então, a primeira reunião que nós fizemos, efetivamente, com todos, ou pelo menos convidando todos os funcionários, todos os professores, se deu na data de ontem, para discutirmos a respeito, efetivamente, do futuro da firma. É óbvio que a gente pensa que a Comissão de Constituição e Justiça está aqui para analisar a constitucionalidade. E prometo também que eu não vou pontuar todas as anotações que fizemos. Eu fiz anotações em cada um dos projetos, vocês podem verificar, depois eu fiz anotações em amarelo, em azul, em cada ponto que me chamou a atenção em relação a cada um dos projetos, mas acho que o objetivo, pelo menos, é a gente passar a forma geral. Mas eu imagino que sempre que a gente vai pensar num projeto de lei, a gente pensa para o futuro. A gente não pensa para o passado, a gente não pensa só para o presente, a gente imagina algo que seja o futuro. E o futuro, para nós, é se mirar em um crescimento da firma. Nós não podemos pensar numa firma mais estagnada, numa firma que continue como a faculdade que ela é hoje. Nós temos que nos mirar em um centro universitário. E hoje, para que a gente possa ter um centro universitário, nos faltam 2 requisitos. Quais sejam? O primeiro deles é termos dentro do nosso quadro 1/4 dos professores em regime integral. Não precisa ser dedicação exclusiva, mas em regime integral. Se vocês perguntarem para nós, a firma tem perna para contratar 1/4 dos seus professores, mestres ou doutores, não pode ser especialista, lembrando isso, né, em regime integral? Eu digo para vocês que sim, porque a gente já tem professores em atividades de pesquisa, em atividades de extensão, em sala de aula, que exercem jornadas compatíveis com isso. Bastaria que o quê? Nós tivéssemos meios aí parciais, meios de concurso, de promoção para a carreira, para que pudéssemos verificar a existência de interessados que pudessem chegar a esse 1/4. E, logicamente, a gente precisa de um sustentáculo. Esse sustentáculo seria uma lei, né? Imagino que esse momento seria para que a gente desse esse salto e possibilitássemos uma firma para o futuro. Eu acho que está na mão dos senhores e das senhoras a transformação da firma para uma Unifema. Tá? Se a gente quer o que é um futuro para a CIS, a gente tem que pensar em algum salto, e um salto qualitativo para a firma. Um salto no qual ela passa de uma faculdade isolada para ser o quê? Para ser um centro universitário, gozando aí de algumas autonomias, gozando de uma possibilidade de instituição de novos cursos, entre outros. E aí, a forma pela qual a gente visa esse tipo de organização seria a forma
em observar os maiores centros, em observar as faculdades que deixaram de ser faculdades e passaram a ser centros universitários. E não nos parece, com todo o respeito, que a legislação que atualmente, o projeto que atualmente está produzido, ele vai agraciar essa possibilidade de expansão da FEMA. Tá? Então, ele pode manter a FEMA como está, engessar em alguns determinados pontos até a nossa atividade, mas eu não vejo essa possibilidade de saltarmos para um centro universitário nesse sentido. Tá? Então, uma primeira coisa, eu acho que não é a maior substância, mas já vai na substância, é a questão do quê? Do plano de cargos e salários, se a gente não tiver um quarto como regime integral, a gente não consegue se formar em centro universitário. E prosseguir esse projeto de lei com mudanças no Poder Legislativo pode ensejar um vício de iniciativa. Né? Outro ponto que a gente precisa para se transformar em centro universitário seria o fomento de ensino continuado permanente e pós-graduação, ou pós-graduação, melhor dizendo. Né? Isso está na deliberação 171 do Conselho Curador. Os requisitos para se transformar em centro universitário estão nessa deliberação 171 de 2019 do Conselho de Curador, Conselho Estadual de Educação. Tá? Se vocês verificarem todos os demais requisitos, a gente preenche, faltam esses dois. Um que precisaria necessariamente dessa lei estrutural, seria essa disposição. Tá? Passando disso propriamente para a lei, eu confesso que eu sou, às vezes, meio que medroso ao fazer as coisas. Eu prefiro fazer as coisas com a maior cautela possível para evitar dissabores no futuro. E ao observar aqui o primeiro projeto, o projeto 130, ele me chama a atenção em dois artigos. O primeiro artigo que me chama a atenção é o artigo número 2. Tá? Ele acho eu que não seria o maior problema. Ele coloca, fica instituída a Fundação Educacional do município de Assis. Né? No artigo 1º, ele estabelece ali que ficam consolidadas as leis 2.374. Só que a partir do momento em que ele fala fica instituída, pode-se gerar gramaticalmente uma questão. Esse não é o meu maior problema. Tá? Confesso que não é o meu maior problema. O meu maior problema está no artigo 18. No artigo 18, ele coloca sob as mãos da FEMA vários órgãos, várias atividades que, no nosso ponto de vista, desvirtuam a ideia de uma fundação meramente mantenedora. Artigo 18 do projeto 130. O artigo 18 da lei 130, ele vai estabelecer para a gente lá o quê? Vários setores. Dentro do estabelecimento dos setores, ele estabelece inclusive o acadêmico dentro da FEMA. Depois a gente vai ter um conflito com a própria outra norma que estabelece o regime dos professores, porque ela, ao integralizar o regimento interno do IMESA, chama... se me permitem a leitura. O artigo 18, ele fala, a estrutura técnico-administrativa da Fundação abrangerá, tudo bem, diretoria executiva, Inciso 8º, o acadêmico. Depois nós chegamos lá no parágrafo único do artigo 19, o Instituto Municipal de Ensino Superior IMESA, pessoa jurídica de direito público. Então nós vamos ter duas pessoas jurídicas de direito público, e se o acadêmico fica dentro do IMESA, dentro da FEMA, que ficaria o IMESA. Essa palavra para o senhor, eu gostaria de saber, porque na exposição de um motivo, ali consta que a prefeitura estaria fazendo a documentação, porém é de cunho da FEMA. Não teve essa junção para estar, como tem uma questão de um corpo todo dentro da FEMA, não teve esse diálogo para estar encaminhando esse documento para a Câmara? Eu peço a palavra, posso? A questão é assim, isso seria o melhor caminho, saudável. Só que nós, do Executivo, recebemos o projeto junto com a Câmara, junto com
com a promotoria. Nós não tivemos tempo, foi assim, uma análise bem rápida para a gente até entregar esses projetos aqui. E a gente não teve esse tempo, nem na discussão, que seria interessante a gente colocar essa nossa... Nós tivemos essa oportunidade porque nós já mandamos a documentação também pelo Gerson. Nós tínhamos um prazo do termo de ajustamento de conduta. E a gente tinha que atender aquele prazo. Tanto nós, o prazo, na verdade, era para o executivo, né? Então, essa conversa nós estamos tendo agora, porque a gente não teve essa oportunidade. E outra coisa que eu quero observar, o senhor está apontando algumas coisas que eu não sei, porque o senhor está falando aqui da necessidade de preparar a FEMA para o futuro, para um centro universitário. No projeto no que a gente recebeu da FEMA, acho que também não tinha, porque nós não alteramos nada a respeito disso. Sim, mas aí eu também entraria As nesse... alterações foram bem pontuais, né? Não nesse sentido. Então, eu acredito que tem uma discussão a mais ainda a ser feita aqui. Sim, mas eu também entraria dentro desse mérito, porque ontem, na condução da reunião, que se encontra inclusive gravada, acho que no sistema Teams que a gente deixou gravado, professores e funcionários agradeceram a gente porque foi a primeira vez que eles foram ouvidos. Que bom. Então, E a reunião foi ontem. Muito bem. O que eu imagino, lógico, nós estamos aqui na direção e vice-direção acadêmica faz 2 meses e meio, estamos no final de junho. Só que eu acredito que sempre um processo ele tem que ser o mais democrático possível para que a gente possa tentar construir uma lei que seja algo que seja perene, algo que seja interessante, não só para a FEMA, mas também para o próprio município de Assis. Por quê? Eu temo, às vezes, que se a gente não fizer algo bem estruturado, isso vai bater as portas do Poder Judiciário e a gente não sabe qual será a decisão. Se a gente quer comprar um litígio que pode durar uma década, e se ele durar essa década, qual será o resultado final? Se eventualmente, eu sou sempre pessimista das minhas coisas, porque eu prefiro visualizar o pior cenário para tentar me antever a esse pior cenário para utilizar as medidas de cautela maiores. Eu, por exemplo, eu não gostaria muito de que fosse mexido no projeto originário da FEMA, de 1985. Eu acho muito arriscado a gente mexer num projeto de 1985. Por quê? Porque ali nós temos 2 permissivos que hoje nós não temos mais. Um deles é o 206, inciso 4 da Constituição Federal, que hoje fala que o ensino público prestado por organizações oficiais ele deve ser gratuito. Se eventualmente, mais uma vez, não me importo tanto com o artigo 2º. O artigo 2º que fala fica instituída, uma interpretação gramatical não vai chegar aos olhos de um juiz bem preparado, e o nosso Poder Judiciário é bem preparado para isso, a ponto de, por uma mera gramática, entender que aquela fundação está sendo recriada. Entretanto, a partir do momento em que a gente passa a fazer outras alterações dentro desta norma, a gente corre o risco de transformar uma fundação que hoje é meramente mantenedora em uma fundação efetivamente com outras finalidades. E a partir do momento que a gente tem uma fundação com outras finalidades, a gente pode ter uma transformação substancial, e essa transformação substancial pode chegar a bater a porta do Poder Judiciário. Se ela bater a porta do Poder Judiciário, uma das questões de inconstitucionalidade que a gente pode ser chamado a enfrentar é do 206, inciso 4, ou seja, a gratuidade das mensalidades. Outro fator também é o artigo 39 da Constituição Federal, que estabelece um regime jurídico único. O artigo 39 fala: a administração pública direta, autárquica e fundacional adotará um regime jurídico único. Nós estamos ainda numa vala permissiva da criação da Constituição de 67, com a emenda constitucional de 69, que não existiam esses entraves, né? Eu confesso que mexer na lei de criação, eu tenho um certo receio. Isso não foi alterado também pela prefeitura no projeto, não. Continua a mesma redação.
O regime jurídico foi a FEMA que propôs isso, não foi nós não. Nós não propusemos isso. Não, Alteração nenhuma. Desculpe, Desculpe, viu? É que eu acho que, tipo assim, aqui a gente não está para apontar, eu acho, que culpados, não, mas inocentes. não é questão de apontar, é só esclarecer, né? A gente não está querendo Nem nós. fazer algo assim. A minha intenção, desde o princípio, eu falei assim, minha intenção não é chegar e falar assim, não, vamos achar quem eventualmente é o autor do projeto. Não, a questão é, tipo assim, se a gente vai fazer um projeto de lei, se a gente está querendo pensar no futuro, eu acho que o momento é agora. Se passar esse time, a gente não vai ter, ou na pior das hipóteses, vai ter lá na frente um outro momento para tentar debater isso. E às vezes a gente perde o momento histórico da vida de Assis, né? Outros pontos que me chamam a atenção, se a gente pegar das outras normas, vocês vão ver lá que tem criação de emprego público em comissão, criação de diversas funções em comissão, criação de diversas verbas sem a descrição específica das atividades que devem ser em cada um dos cargos e funções, o que está contra a ADI 6655. O resultado da ADI 6655 fala, posso criar, sim, empregos em comissão, posso criar funções, posso criar verbas, desde que haja uma descrição detalhada do que se está criando. Então, a gente tem aí algumas pechas que eu não sei se a gente consegue superar com meros ajustes. Doutor, na prática, vieram vários projetos para a Câmara. Tá? A gente percebe que foi enviado, às vezes, para cumprir um prazo. É um assunto extremamente importante, que nós precisamos debruçar em cima desse projeto de lei. Tem várias divergências. Tem várias divergências, né? A partir do momento que o projeto foi protocolado aqui na Câmara que ele está tramitando, nós temos dois caminhos. Ou vocês, né, a gente participa junto e tenta encontrar os pontos que têm que ser corrigidos através de emendas, ou retira os projetos e coloca o projeto novo depois de toda a discussão. Se a gente retirar o projeto, a gente vai ter problema com o Ministério Público. Essa possibilidade. Porque o TAC foi dado, só uma palavra, assim, mas o TAC só foi finalizado lá pelo Ministério Público, que era a história de mexer, com a apresentação do projeto. Então, acho que o que a gente poderia fazer é emendar ele no que precisasse, mas não tirar ele daqui, manter ele aqui na Câmara. Nos documentos que nós mandamos a respeito desse TAC, nós colocamos todos os pedidos de prorrogação. Nós pedimos várias vezes prorrogação de prazo, porque a gente tinha consciência da envergadura desse projeto. Foi assim, foi uma coisa bem difícil para nós. Então, mas quanto tempo faz que você já assumiu? Peço palavras, presidente. Talvez o problema seja um pouco maior. Se nós aprovarmos ou levarmos esse projeto adiante, nós engessamos a FEMA, acabamos com a FEMA. Só um segundinho. Só um segundinho. Talvez essa dificuldade em relação à redação do projeto, essa conversa que também não houve na FEMA, tá? Isso é um fato, não houve na FEMA uma conversa entre os professores, colaboradores, para ver de fato que caminhos que a FEMA iria tomar. A gente sabe que no passado recente a FEMA também teve suas dificuldades, principalmente de comunicação, né? Então a gente não está aqui apontando que o defeito foi do executivo, e também temos a nossa parcela de culpa em relação a isso, né? O fato é, todos os apontamentos que a gente fez em relação à vigência de um futuro centro universitário, eles acabam por terra, né? Nós não só engessamos a FEMA como ela é hoje, nós teremos um atraso no desenvolvimento dela. Se a gente ingessa, por exemplo, um currículo dentro do projeto de lei, um regimento do IMESA dentro do projeto de lei, todas as alterações frente ao Conselho Estadual de Educação teriam que passar na Câmara também. Então, dificultaria muito esse progresso em relação da instituição, né? O pedido nosso é que, de fato, assim, a gente colabore em termos de reuniões internas, juntamente com a Câmara, a gente sabe que isso é importante. A FEMA, nessa nova gestão nossa, a gente tem algo que a gente prioriza muito, não só para a cidade de Assis, né? A FEMA é de Assis, mas também um polo regional, é justamente a vigência do centro universitário.
onde nós teremos uma autonomia de exercício pleno da instituição, autonomia das pós-graduações, por exemplo, pós-graduações de Direito, pós-graduações da área da saúde, as residências médicas. Isso nos daria uma chance de revigorar uma instituição que hoje a gente sabe todos os problemas que ela passou, né? Se a gente manter esse projeto, ao meu ver, eu não sou da área do direito, tá? Eu sou um médico, né? Mas ele é uma coxa de retalhos, né? Então, assim, fica difícil a gente até entender de fato o que está escrito, qual que é a propositura dos artigos, por exemplo. Então, seria mais fácil, ao meu ver, né, o médico falando, seria uma nova redação de tudo que está escrito, né? Não só do 130, como até dos 4 projetos. Só uma observação, presidente. São muitos pontos a serem debatidos? São muitos? São. Essa eu acho que é uma questão importante, né? Até porque, tecnicamente, doutor, até o nosso jurídico está aí, pode opinar, se for para fazer muitas alterações, são muitas. Existe a possibilidade de apresentação substitutiva. Aí é razoável. E outra coisa, nós colocamos, na exposição de motivo de todos os projetos, ficou até repetitivo, nós colocamos que a gente tinha consciência disso, que eram necessárias discussões. Olha, leiam. Eu coloquei na minha fala que que é a exposição de motivos. Peço palavra, desculpa. Porém, mesmo tendo essa justificativa, no meu entendimento, mesmo que fosse uma mais singela conversa entre o executivo e a FEMA, para ter pelo menos o mínimo e o básico. Vereadora, para poder somando isso. E somando isso, a favor do que a senhora está falando, a gente poderia, nesse momento agora, que é uma mudança total até de mentalidade na própria FEMA, novas ideias, a gente fazer esse pedido, se for o caso do substitutivo, e a gente sentar, entre aspas, a 4 mãos, e fazer a discussão de uma forma que a gente possa sair a possibilidade da ajuda do executivo, junto com o pessoal da FEMA, e vir com esse substitutivo aqui, de uma forma que a gente não precise sentar aqui e fazer essa coxa de retalho. Porque é a intenção do executivo, por favor, eu acho que não dá para a gente sair fazendo emenda, costurando alguma coisa, porque eu acho que aí vai ficar pior do que está, né? E de repente a gente não garante o que a gente queria e entre interpretações diferentes. Eu acho que não dá para a gente ficar só emendando. Eu não concordo com essa questão de fazer emendas. Eu acho que as coisas precisam ser feitas claras, ouvidas, para quem está ali na lida, por mais que tenha tempo, porque é isso, a gente de repente está fazendo algo imediatista, pensando no Ministério Público, e aí a gente arrebenta toda uma instituição, né, por uma medida que a gente tinha que fazer rápida. Eu acho que tem determinadas coisas que não dá para ser rápida. Senhor presidente, acho que dá para unir os dois, né? Eu acho que a gente pode pensar nessa questão da cobrança do Ministério Público, como já foi mencionado pela Sônia, e também, né, a questão que os doutores colocaram de fazer substitutivo. É importante, e aí junto. Só essa palavra foi forte. Ninguém aqui do Executivo teve intenção de arrebentar com nada. A nossa intenção foi a das melhores possíveis. E a gente também gostaria de ter a oportunidade de responder os questionamentos que foram falados aqui. Quando foi feito, no nosso ver, não tinha constitucionalidade nenhuma no projeto que consolida a norma, porque ele está repetindo, pelo amor de Deus, ele está repetindo aquilo que estava na lei original. Ele consolida e ele não revoga aquela lei também. Então, a gente precisa conversar com nós. E é difícil demais, sabe? Depois de tantas coisas que aconteceram, vocês sabem, né, da situação do passado, né, é difícil demais. A gente tomou, e a gente até colocou isso, leiam as nossas informações do Ministério Público, um cuidado muito grande para ter o respeito, para respeitar aquilo que viesse da firma. Tanto que as alterações nossas não foram tão gigantescas assim. Não é uma coisa que
sabe, que alterou tanto os projetos. E a gente pode mostrar. Né? A gente pode até colocar, botar, eu até tinha falado, né, para o pessoal do Departamento Legislativo que eu poderia fazer isso. Né? Então não foi tão... E a gente sempre pisou em ovos para não parecer imposição, para não parecer que a gente está enfiando goela abaixo, desculpa o termo, por favor, né? Porque esse é um assunto que nos constrange. Né? Então, foi essa é a questão. Agora, né, eu penso que não tem outra forma. Nós vamos ter que entrar num consenso e fazer esse trabalho juntos. Ótimo. E a gente agradece pela comissão, né? Estava dando esse apoio para a gente. Doutor, você falar? De palavra só, pelo fato que acho que é um consenso nosso, que nós temos que estar de acordo, então, com um modelo de construção da FEMA para o futuro, seguindo a LDB, a 9394, seguindo a deliberação 202 de 2021 do Conselho Estadual de Educação, traça as normas para a gente o quê? Nos organizarmos. Acho muito salutar esse posicionamento, a gente poder o quê? Trocar informações nesse momento. Então, acho que, tipo assim, se for para a gente sentar, produzir algo como um corpo da universidade, apresentar para vocês uma possibilidade de um projeto substitutivo, dividindo a FEMA efetivamente com a sua reitoria, vice-reitoria, pró-reitores, pró-reitor administrativo, de pesquisa, de ensino, assim como são as grandes. Eu acho que a gente não pode, não só o quê? Deixar essas questões passarem. Por quê? Porque a gente corre um risco, por exemplo, de engessar a nossa estrutura hoje, e vocês estão aqui com uma oportunidade, do meu ponto de vista, de ouro nas mãos, que é dar um salto para a universidade. Se nós temos essa possibilidade de diálogo hoje, de apresentarmos um substitutivo, ou então um arquivamento desse por uma eventual inconstitucionalidade e a apresentação de outro, eu acho que o momento é agora. A gente não pode deixar o que é isso passar, porque a CIS merece isso. A CIS merece que nós possamos fazer isso. E eu estou agradecendo vocês por terem... Estou pedindo a palavra dizendo o seguinte, professor, de acordo com o que o senhor está dizendo aí agora, que é o que o senhor falou, é a oportunidade de ouro que a gente tem de resolver um problema de anos e todo o embrolho que a gente sabe. O que eu queria deixar é assim, o que a gente pode fazer agora é essa questão de pedir o substitutivo, por conta da gente ter esse problema com o TAC, lá com o Ministério Público, isso já foi resolvido. Então, como a gente pode ter um consenso junto com os vereadores aqui, de fazer o pedido do Executivo, a gente fala do projeto de lei, em nome do Executivo, que o que a gente se propõe a gente faz isso a duas mãos, até conversei com a doutora Aline agora, da possibilidade, faz a redação, do jeito que acha que tem que fazer os apontamentos. Nós aqui do Executivo fazemos essa conversa junto com vocês antes da gente apresentar o substitutivo e a gente apresenta ele junto. Essa falta de diálogo que não teve lá atrás, a gente resolve isso em 30, sei lá quantos dias, a gente sentar e falar, vamos debruçar em cima disso? Como o senhor já fez um monte de apontamentos, entre aspas, já está mastigado, a gente pode fazer assim, põe ele no papel, a gente senta, eu me comprometo, a Sônia também, a gente vai até lá, vocês vão até a prefeitura, fica à vontade, a gente senta, resolve isso e apresenta um substitutivo. Fica mais fácil para os vereadores analisarem, fica mais fácil para a gente chegar na constitucionalidade disso e depois o projeto correr para frente. A gente resolve isso muito mais rápido, né? Porque como lá atrás a gente teve esse problema, entre aspas, de não comunicação e as pessoas que estão aqui são mais novas, com cabeça diferente, tipo assim, vamos discutir e vamos resolver, a gente resolve essa oportunidade que está aqui agora. Que a gente está assim, ó, o professor pegou agora. Sim. Eu estou na Secretaria de Negócios Jurídicos, não tem 60 dias. A Sônia tem poucos desde abril. Mas a gente não teve tempo de sentar. Então, por nós está extremamente aberto. A Secretaria de Negócios Jurídicos está aberta para a hora que vocês quiserem lá. A gente faz isso e resolvemos. Desengessa a FEMA, resolve os problemas que tem e pronto. A gente entrega para os vereadores de uma forma muito mais pronta para que aí eles discutam e vejam a melhor forma. Mas nós temos o seguinte, ó, esse projeto ele vence dia 6, né? Prazo para ordinário para zerar o parecer dia 6. O prazo para parecer é 6. Prorrogação? Pode prorrogar por mais mais 10 dias.
E se o parecer, vamos fazer o parecer contrário... Estudo de viabilidade. Exatamente. O parecer contrário, se a gente fizer o parecer pela inconstitucionalidade, ele tem que ir para a pauta para ser votado. Voto parecer, se o parecer Voto for parecer. aprovado, Então, assim, contrário, os projetos serão arquivados. Vocês conseguem a discussão toda, toda minuciosa nesse tempo? Não é possível. 13 dias é De de novo, a gente não passa por um prazo curto. Presidente, Nós tínhamos 10 dias. Oi, Alisson. existe uma possibilidade também que é a seguinte: a comissão solicitar uma diligência Suspensão. ao executivo e aí suspende esse prazo. Pelo menos por mais 30 dias. Aí é o suficiente que a gente resolve os problemas. Não sei dá. se vocês 30 dias a gente 30 resolve. dias a gente resolve. Não, mas assim, Vocês pelo menos é melhor que 10. instituição, vocês não sei o trâmite dentro da instituição. Nós tivemos uma conversa, desculpa, presidente. Você já Na nossa conversa de ontem, os professores da faculdade se manifestaram muito insistentemente na intenção de vamos fazer isso com algumas etapas de votações internas também. O que a gente gostaria de propor são prazos mais elásticos, né? Pelo menos aí na ordem dos 120 dias. Estamos falando de prazos mais longos porque a gente gostaria de também melhorar a legitimidade interna das discussões. Porque também foi uma das coisas que nós debatemos ontem e assumimos um compromisso interno. Então isso é uma coisa que eu gostaria de Essa é a suspensão máxima que pode. Regimentalmente, assim, cada requerimento formulado pela comissão, o autor do projeto ele tem 30 dias para responder. Então, se formou um requerimento essa semana, o autor tem 30 dias para responder. Chegando a resposta, pode se formular outro. Você pode ir trabalhando com esse prazo. Então vamos trabalhar dessa Só forma. que A gente vai pedindo e a gente tenta, a gente se compromete, não é correr, mas trabalhar e fazer, porque você tem 30, eu posso com mais 30, a gente chega no mais ou menos aí. só precisa. É o único caminho. É o único caminho que a gente tem hoje. Para não ter problema com o Ministério Público de novo, entendeu? Não, mas ele homologou porque nós apresentamos um projeto. Saiu a homologação. Aí a gente retira, ele vai ficar Homologação do conselho. Ah, não, Ele mas vai aí, ficar bravo com a gente. ele vai ficar. Mas se de tudo a gente não conseguir, a gente vai ter que pegar, alinhar, costurar isso, eventualmente a Câmara vota um, a gente apresenta outro. A gente faz a proposta do Pode Alisson. passar para a próxima legislatura, Alisson, a votação desse? Pode, mas A gente pode chegar lá. aí o próximo prefeito tem que ver o andamento, se tiver, vai para o arquivo no final do ano, aí tem que pedir o desarquivamento. A gente pega Entendi. esse arquivamento. Segue o trâmite. É isso que nós estamos comentando aqui. Se for arquivado, né? Se nós arquivarmos, aí a possibilidade depois de retornar o ano que vem. Pedir o desarquivamento de janeiro. Então, Mas eu acho que a gente Pra poderia ganhar o fazer tempo, para ganhar entendeu? um tempo agora e fazer andar. Porque a gente também abandonar Se ela. a gente conseguir esses 120 dias, eu acho que não vai ser nem um pouco fácil, mas pelo menos possível. Presidente, por gentileza. Nós fizemos assim, do jeito que está, com os apontamentos que foi feito pelo Dr. Fernando Sá, o relatório seria contrário ao... O relatório seria pela inconstitucionalidade do projeto. Dos quatro. Vem para os quatro. Nós votamos, dos quatro, nós votamos o relatório sendo aprovado, né, o relatório contrário aos projetos, os projetos seriam arquivados. E aí a prefeitura, né, o Poder Executivo, informaria o Ministério Público que o projeto foi encaminhado no tempo que foi dado, só que a Câmara verificou inconstitucionalidade e rejeitou os projetos. Eles serão apresentados oportunamente. O Ministério Público toma que é o FIA teu, né? Porque o termo de ajustamento de condutas, salvo engano, se a minha me corrija, era no sentido de vocês apresentarem o projeto. A obrigação era apresentar o projeto. Apresentado ele está. Agora, controlar, porque a Câmara também poderia rejeitar, não aprovar. Não tem controle do que a Câmara faria. Ele pode falar, vocês têm 30 dias para aprovar o projeto. Não, ele pode ficar aqui anos tramitando, se for o caso. Agora, para a Fundação, me corrijam se eu estiver errado, né? Eu acho que é o Fernando que tem mais propriedade, o Hilário, para dizer. Para a Fundação, eu acho que se a gente tiver esses 120 dias de um jeito ou de outro, ele resolve, vai ser difícil para a gente. Vai ser bem difícil, por causa dos compromissos internos assumidos. Razão. Mas final de ano para a gente é muito você difícil. Teria mais um prazo um pouco maior. Se você falar de 120 dias, são 4 meses. Você vai terminar em dezembro. Janeiro tem recesso.
Para Já vocês tem e para mais um nós. mês. Aí vocês vão protocolar o projeto, aí inicia os trabalhos na Câmara, você tem mais o processo aqui. Eu acho que interno. seria a Você melhor tem um saída tempo hoje. aí, Tem um né? tempo, Cadê? Para não precisar correr tanto também. Exatamente. Pela ordem de arquivar. Para arquivar, Vanessa? Vocês isso. pensam em arquivar? E Se nessa arquivar, situação- vai ganhar muito mais tempo. O Sim, eu arquivamento também pela acho. troca da Nessa legislatura. situação, ele Eu sendo- também acho. O voto em plenário, embora seja político, seria uma questão meramente técnica. Técnico. Né? Eu acho que nós temos aqui a Comissão de Constituição e Justiça formando essa convicção de levar para os demais vereadores que realmente não tem como esse projeto prosperar da forma como foi elaborado. Que vai aguardar o projeto. É do consenso de todos fazer o arquivamento pelos apontamentos de funcionalidade. Nós somos a favor. Mas esse veio deles. Se vocês gostarem, se vocês acharem que a gente pode contribuir com os nossos apontamentos, como o Fernando fez a respeito dos pontos, para facilitar a Mas cada um tem um parecer, vai dar um parecer. Eu sei que é mais Mas é isso cômodo que eu para tô falando. vocês, mas eu não Você concordo. vai fazer um processo de funcionalidade, mas tem que fundamentar isso. Eu acho que não é justo. Mas Por qual motivo? qual motivo? Porque não é inconstitucional. Mas só o artigo segundo já aponta a funcionalidade, no meu ponto de vista. Então, a gente também enxergar, né? Só que nós consolidamos. Quando a gente consolida, o que a gente faz? A gente, claro que você pode até alterar alguma coisa, mas aquilo replicou a lei anterior. E esses outros artigos que o senhor falou também. Mas o Né? próprio Claro regimento que pode interno, alterar. Sônia, ele é O regimento inconstitucional. do INESA, eu concordo, a gente pode, seria uma das coisas que eu concordo com vocês. De Mas a gente retirar. tem que... Só que isso não é inconstitucionalidade. É, lógico. é sim, Sônia. Ó, Isso não é ontem inconstitucionalidade. A dentro gente da poderia FEMA, simplesmente retirar. Ontem dentro da FEMA, na nossa reunião, nós fizemos uma votação internamente e nós teríamos uma proposta para um requerimento a fazer à comissão em nome da FEMA com a votação dos docentes de ontem, também dos funcionários. Nossa proposta seria solicitar sim o arquivamento, para que a gente pudesse repensar, para que a gente Aí pudesse tem fazer outra outras coisas também. Aí Né? eu concordo. É que não, nós entendemos, Sônia, com perdão Para da apresentar colocação. novas propostas. Novas colocações consolidariam ou resolveriam os problemas que entendemos serem inconstitucionais. Mas nós ainda mantemos um entendimento, né? Claro que há muito debate jurídico a ser pensado, ainda no nosso entendimento há sim inconstitucionalidade nos projetos. Violações de alguns dispositivos específicos da Constituição, mas nós também estamos preocupados com duas coisas. Não apenas dizer, ó, temos um defeito aqui, mas sim, ó, como que a gente vai resolver? Porque nós somos dois passos, nós trabalhamos dessa forma. Essa discussão eu acho justa, aí eu concordo. Agora, Então, se o requerimento da FEMA puder ser feito à Câmara, vamos solicitar o arquivamento. Se a gente fizesse um negócio para resolver, vamos fazer as duas mãos. Vocês estavam falando de fazer um consenso de pedir o arquivamento. Fazer um pedido. Pensando pelo arquivamento, pela questão também do maior prazo. Então, e pelo seguinte, se a gente for imaginar que numa mesa a gente tem uma divergência em relação à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade de uma norma, essa nossa discussão vai derivar no Poder Judiciário. E as consequências dela são bastante gravosas, não apenas para a fundação, mas também para o município. Porque se for declarada a inconstitucionalidade máxima, a fundação deixa de ser a fundação revestida do seu caráter de possibilidade de cobrança de preço público. Ela passa a ser uma fundação subsidiada. Por isso que eu questiono, porque numa mesa nós estamos em divergência. Posso? Pode. Seguinte, a pergunta. No processo de elaboração do projeto que vocês apresentaram, Sim. houve a participação da comunidade acadêmica? Não. Então, isso também Isso é um dos reflexo pontos que o dos promotor nossos... colocou no projeto, é que se fosse ouvida toda a firma como um todo. Então, e esse é um motivo interessante para se pedir. Se for sair o pedido de arquivamento, vocês fazem a justificativa? A gente resolveria isso aqui numa tacada. Vai para o plenário? Não. lembro. Não, não. Tá.
vai para o plenário. Se o parecer for contrário, ele vai A gente volta para arquivar. Volta para Vai ter discussão. Oi. Uma vai ter- sugestão, a entendeu? técnica seria a comissão encaminhar um requerimento ao executivo pedindo para que a FEMA se manifeste em relação aos projetos. E aí a FEMA encaminharia esse documento ao executivo, o executivo acostaria esse documento aos projetos, alegando inclusive todas essas inconstitucionalidades que o professor acabou de mencionar. Isso servia como embasamento para O parecer. o parecer da comissão. Até mais do que a questão só da constitucionalidade, essa questão envolvendo Inviabilidade. a consolidação, né? E com essa palavra instituição, e também a questão da mensalidade, né? Demudaria. E a questão de seleção pública, né? Que deveria ser concurso, por exemplo. A questão dos cargos públicos continua pelo concurso público. Entretanto, você tem um emprego de confiança, funções de confiança que não estão descritas com detalhes, as atividades. E a Lei 6655, que foi julgada presidente, ela estabeleceu. Você pode sim fazer as funções, você pode sim estabelecer via legislativa os cargos de confiança, no caso da Fundação Empregos de Confiança, entretanto, desde que haja uma descrição das suas competências. Em alguns Mas o pontos a projeto gente não não tem tem descrição essa. das atribuições dos cargos? Não tem. As descrições de alguns A gente cargos. tem algumas sim. verbas, inclusive, que elas são descritas ora Então, como indenizatórias, olha, ora como não é salariais, apontando com erro de nome ninguém, semelhante. mas a gente deixou nisso. Algumas coisas. Então, por assim, isso que eu só não quero. Eu gostaria só de deixar um detalhe. Eu só não quero ficar com essa. Eu não gostaria, né, de que a gente fizesse um debate sobre quem redigiu e quem mexeu. Porque eu tenho um projeto original, posso pegar o texto. E não é essa a nossa intenção. Sim, Nossa intenção é mas sempre mas encontrar o é que caminho. está sendo apontado. Não, nós entendeu? estamos apenas falando, ó, independentemente de quem foi o erro. Sim. O projeto está apresentado e como está nos preocupando. E a gente, Né? Seja por erro interno, seja externo, seja uma falha, seja um... Não importa. A gente precisa agora encontrar o caminho de sentido. A gente não tem Sim, como mas nós não parar. estamos de qualquer forma nenhuma acusando. Pessoal, pela ordem. Não tem Só como pra entrar no gente. regime deles. Só assim, eu acho Deixa eu fazer lá e depois. Quem quer a palavra? só fazer um Doutor aqui. Só pra gente organizar aqui. para fazer com os doutores dela, eu acho que não fica legal. Porque o que acontece? Aí Aí vai é a ter que ficar com FEMA pedindo a inconstitucionalidade do ponto. Mas eu achei a proposta do doutor Hilário, Análise da comunidade. porque precisava da discussão. Pra A gente, gente pra resolve gente, já. pouco importa o Maravilhoso. motivo. A gente só precisa rejeitar. Sim. Né? Porque de fato não houve comunicação com a comunidade. Isso pra Isso é gente justo. é grave. Isso né? é justo. Isso é um apontamento grave. Exatamente. Do ponto de vista político, a gente se abstém de qualquer discussão. A gente não quer, a gente entende a prefeitura e a Câmara dos Vereadores como parceira da FEMA. A FEMA está aberta para a prefeitura, para a Câmara dos Vereadores, e a gente está aberto também à conversa. Assim, vocês podem ficar à vontade, assim, eu sou o diretor falando agora acadêmico, né? Com qualquer justificativo. O que a gente precisa é que isso não vá para frente. Né? É um pedido nosso, de fato. E de fato, assim, a gente não quer apontar erros, porque a gente também tem os erros nossos. Isso é fato. Ninguém quer gerar desgaste, né? Ninguém quer Nesse ponto, os dois lados estão de acordo. É, né? exatamente, isso a gente não quer. Por isso que a gente falou de não A gente criar vai o ter que desgaste. encontrar um A doutora caminho. falou, Só vai a ser justificativa, submetido. Você porque falou, não, vai, nós- constitucional, a gente tira não tá ele, a gente já lidando só com a concorda. questão técnica, mas com a questão política também. Doutor, você queria falar alguma coisa? Então pode fazer dessa forma, pra gente ficar. Eu acho que o que foi pontuado pelo doutor Hilário. Qual das manifestações? Só para eu ter clareza, porque eu também falei algumas Um coisas. monte de que eu coisa não- aqui. Não, para ter, solicitando O apoio e a discussão em comunidade. para que tenha Primeiro a tempo discussão pra na comunidade. voltar Primeiro, o um projeto. requerimento da mesa para o executivo sobre a manifestação da FEMA. A Isso. ideia do Adson é essa. Então, só um instante. Ô, Alisson, A deles, para quais comissões foi o projeto também? A partir deles. A partir da FEMA? Por quê? Porque nós não podemos dar um parecer pela inconstitucionalidade, nesse caso. Vocês estão pedindo por um arquivamento para poder discutir melhor. Isso. Nós temos... No regimento. Exatamente. Pela ordem. Pela ordem. Não dá para a gente fazer, então, diante dessa reunião, a gente pedir o nosso parecer sair conforme nessa reunião, baseado nessa reunião,
diante do Executivo e da FEMA, pede o arquivamento para estar adequando o projeto. Daí não coloca dentro da Colocando que é concordância dos concordância dois. de ambos, diante e dos aí a pontos gente urgentes. faz esse parecer. Mas aí o tem parecer previsão, nosso doutor? vai ter que ser pela Não tem inconstitucionalidade. Projeto de lei. Entendeu? Não tem essa. Porque aqui eu posso não concordar com o projeto, Sim. mas o meu parecer pode ser favorável por conta que ele é condicional, mas na tribuna eu posso dar um voto contrário, entendeu? Mas aqui tem que ser pela condicionalidade. Por isso que eu perguntei se foi para outra comissão, porque a outra comissão de repente pode acatar nesse sentido. Ó, não veio uma Não, ideia. mas A Comissão de A Constituição comissão e seria a Justiça. comissão da CCJ mesmo. E também tem a de orçamento, que também nos encaminhou um ofício que eu acompanhei no site da Câmara, que está pedindo os estudos dos impactos financeiros a respeito do projeto. Eu Mas vi foi na no Câmara, no orçamento. site deles, de orçamento. Orçamento. Foi os quatro. Mas nós não também precisamos. Mas não tem impacto, Eu acho que continua a tem que mesma ser pela coisa. institucionalidade. Já tem. Tem porque tem um monte de coisa. Tem. Pela ordem, Pela ordem. eu acho que não tem outro caminho e eu acho que tem que ser pela inconstitucionalidade. Nós já tentamos ir para vários caminhos, não tem jeito, então a gente tem que sair pelo parecer diante desses apontamentos. A gente pode também se debruçar em alguns outros e sair pela inconstitucionalidade e vamos tocar o bonde. Alexandre, desculpa a ignorância, mas vocês se manifestando essa comissão pela inconstitucionalidade, isso vai para o plenário. Vai. Vai para votação para Para arquivamento. arquivar ou Aí não. vota o parecer do relatório, de cada relator. Vota ele, se aprovado o relatório da CCJ, o projeto é arquivado. Uma outra coisa. A FEMA tem um conselho curador. Está atuando. Para todos os projetos, Essa aqui tem que ser apresentada sempre no novo é projeto. pedido para que sejam ouvidos os conselhos, né, dependendo do assunto. Né? Não seria um motivo também passar pelo conselho curador? Não é uma. Não, mas é a questão do prazo. Isso não está previsto na nossa norma Fazer regime, uns sabe? requerimentos, Faz isso nos certo? casos, quando o assunto surge dentro do Conselho conselho curador para debater. curador Sim. deliberação. Como o projeto não é Sim. nosso, Trabalhasse nos requerimentos. Uma vez que o projeto está inconstitucional, não adianta a gente ficar encontrando uns outros justificativos mais bonitos aí para não parecer que está inconstitucional. Tem que fazer o que é certo. nós temos esse entendimento. Porque senão nós não podemos dar o parecer pela inconstitucionalidade, porque nós vamos ter subsídio. Ou ele é inconstitucional ou ele é constitucional. Ele é inconstitucional, vai para votação. Não sei se encontrar outras, mas aí o nosso parecer tem que ou é inconstitucional ou não é inconstitucional. Não dá para... Não seria mais interessante continuar fazendo os requerimentos? Levar com os requerimentos até o final do ano, do mandato, e aí para não gerar esse desgaste agora das coisas. Esse é um caminho também. Isso é melhor. Não tem já. Porque dá para fazer vários. A gente pausa com isso e aí a gente continua a discussão. Se não der tempo até o Eu final acho do ano, mais é razoável. O arquivo vai chamar a atenção do promotor. Se a gente Vai, não vai. chamar a atenção, vai ser... Vai alertar de alguma Alertar. maneira. Olha, Tem. não é legal isso. Por Da mais que instituição. tenha um motivo. Então vamos pedir prazo, depois, se for. O trâmite das diligências ele é regimental, dá para ir trabalhando. Você pode fazer quantos requerimentos quiser. Eu sou a favor. Eu acho que o requerimento, pelo menos, para a gente ganhar tempo agora. E A gente tem não problema chama, nem do não lado chama a nem do atenção outro, do que ganha. desse requerimento Vai. promotor e a gente vai trabalhando. Logo vai entrar em recesso, vira para o Constituição e Justiça? São todos. Pela ordem. Doutor Leandro, pela ordem. Suspende o Mas prazo. o TAC, né? O TAC, o termo de ajustamento de conduta, o termo de ajustamento de conduta, é para que o executivo apresentasse o projeto. O executivo apresentou o projeto. Agora, se o projeto não tem como ser aprovado da forma como foi proposto em razão todos esses apontamentos, a Comissão de Constituição e Justiça não resta outra alternativa sendo pela inconstitucionalidade. Não tem como nós procurarmos, pode fazer sim, a encaminhar requerimentos, pedindo, solicitando informações e tal, vamos protelar até o prazo que nós temos aí para ir, mas ele vai para o plenário dessa forma, não tem outro jeito. Vai só instruir. Mas isso não vai ser justo. Mas ele não vai plenário, né? Se a gente pedir, como os procuradores deram a saída, ele vai pedir o prazo
vai pedir informações. Já está correndo prazo. Aí a gente vai apresentar as informações. Pode-se pedir, suspende-se de novo, a gente pode pedir um outro. Nesse meio tempo, a gente tem tempo para apresentar, não ir para frente e fazer tudo que tem que fazer. Se não der tempo, ele vai arquivar regimentalmente no final do ano. Aí o executivo é que vai pedir o desarquivamento dele a partir de 1º de janeiro. A gente evita chamar a atenção do Ministério Público de qualquer forma e a gente faz o que é regimental. A gente não vai fazer com pressa, não vai fazer desesperado. A gente vai usar o tempo regimental para fazer isso. Tem tempo hábil, Alisson, para que ele tenha essa tramitação, aguardando requerimentos, depende do executivo informar e tal. Nós já temos uma diligência de advência de a minha sugestão, então, é o seguinte: aqui está todo mundo unânime que precisa de tempo, certo? Nós ainda não chegamos no consenso se vai pela inconstitucionalidade, se vai para requerimento ou se vai para outras vias. A gente aqui, enquanto vereadores, enquanto comissão, a gente pode sentar depois com o legislativo e ver os melhores caminhos daí, se vai fazer pelo parecer da inconstitucionalidade ou os de requerimentos, para a gente conseguir esse tempo, que é o grande problema, é o tempo. Agora, como que vai ser esse tempo, eu acho que daí cabe a Comissão de Justiça junto com o Legislativo. O Departamento Legislativo. O Departamento Legislativo e com a Comissão. Porque nós não estamos chegando, nós estamos rodando no mesmo lugar, então eu acredito que a gente pode estar terminando daí a discussão, porque o que é unânime é que a gente, que o jeito que está não dá, e a gente precisa de tempo. É o que eu tenho. E outro detalhe também, até o doutor Guilherme Alisson, corre o risco do promotor também vir para a Câmara e falar, peraí. Por que arquivou? Não porque arquivou. Por que vocês estão pedindo tanto requerimento, tanto você tem que decidir. Nós estamos empurrando com a barriga, o promotor pode chegar na Câmara também e falar, vem cá, peraí. Mas o arquivamento também pode haver levantar algum questionamento. Então, mas o arquivamento é por justificativa, né? Aí não tem interferência no legislativo. Se o parecer contrário aos projetos forem votados e os projetos forem arquivados, nem o juiz vai questionar por que não arquivamos. Agora, eu só acho que a gente pode entrar num consenso aqui, apesar de ser competência nossa, mas a gente está aqui num ato tão importante que a gente pode ter a colaboração de todo mundo. Eu acho importante, apesar da competência ser nossa. Acho que dá para chegar num consenso. E pelo menos um requerimento seria justo, até que a gente possa pensar, e eles também, e trazer alguma outra. Ganhar um tempo aí, pelo menos de 30 dias. O que eu acho é exatamente isso. Esse mundo ideal já foi. Não tem, porque isso já deveria ter sido feito antes. Bom, não foi. Agora já deveria ter sido apresentado completo. O que está é na prorrogação do último tempo. Exato. Então, provavelmente não vai ter, por exemplo, 120 dias, talvez não vai conseguir, mas às vezes conseguir 30, se isso for auxiliar vocês, é o que eu falei. Sim, então, e depois toma mas às vezes outras. consegue, dentro de 30 dias, vocês conseguem encaixar isso aí. Sim. Até porque vocês têm que ter informação também para embasar. Para embasar os... Exato. É isso. O que nós estamos tentando evitar é o desgaste. Porque vai falar por funcionalidade. O Alisson falou algo que a gente também precisa de tempo depois. Porque nós estamos tentando sair de forma que não crie uma animosidade. Qual é a animosidade? A gente tem os apontamentos. Mas a prorrogação pode fazer. Entendeu? Faz a primeira, depois faz a segunda. Doutor Leão. Trazer a propositura da Câmara tem que acontecer. Por quê? Não pode, a Câmara Municipal não pode emendar esse projeto continua. Porque é a criação de cargos e estrutura administrativa. Então, sentença definitiva do executivo. Então, chegou o projeto, não vai poder mexer mais, só o executivo vai mexer. Então, o legislativo vai poder alterar de forma mudança desse tipo pontual. Então, esse já tem que acontecer antes de chegar aqui. Esse tempo tem que ser dado e é necessário. Nós somos a favor de manter esse diálogo e trabalhar. Eu sou a favor do tempo, da gente poder fazer as alterações. Realmente não é fácil.
Então nós vamos fazer um requerimento Daria de para trabalhar no informações. projeto de cada vez? São mais 30 dias, são mais um tempo, porque Não falei. nós vamos chegar no final. Foi suficiente, não foi? Para a gente chegar a uma A gente decisão. já sabe que 30 dias não tem a menor Assim, condição. é. A gente sabe que não. A gente vai prolongar 30 dias para a gente chegar de novo aqui e falar assim, ó, não deu. Dá tempo de pensar em mais alguma coisa, entendeu? Dá para ter uma Pelo menos nesse tempo vai perceber, já teve um diálogo, já teve, né, alguma comunicação que fluiu, qual que é a perspectiva, e aí a gente volta a chegou conversar. aí a FEMA. Mas aí mas paralisou, foi né? Lá quando o a Nivaldo proposta era da direção, a diretoria não tinha executiva. nada formatado. Vamos fazer isso no curto prazo. Vamos fazer o Se seguinte. der, a gente tenta pedir. Vamos encerrar, então. A gente vai montando diálogo. É melhor do que pedir o arquivamento agora. Vai criar um desgaste. Fazer o seguinte, posso encerrar? Eu tô então, acabando de fazer, falar, né? eu só tô falando Já Que eu saio agora. tem alguém que quer colocar mais alguma coisa? é no olho, olha no olho. Tá? Tá aberto, pode você não pode fazer. 30 dias vai dar quando? Quando que É dá 30 processual, dias? 30 dias A úteis? partir do requerimento deles. A vontade Depois da processual, eleição, né? 30 O dias requerimento úteis. tem que ser Então, votado. mas acho que já tem um requerimento em trâmite, então já Comissão está. Eu adoro essa Vai parte. terminar. Faz Guilherme. Tem quatro. Guilherme, eu leio assim, a Tem quatro carinha dele. projetos. Pessoal, Então, alguns estão entrando, os outros não. só para encerrar. Desculpa. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a reunião. Obrigado a todos.